Sábado é dia de praticar saúde aqui no Portal do Esporte. É hora de esclarecer as suas dúvidas. E hoje com um assunto bem diferenciado, em relação à redução de gordura, que às vezes tem muitos mitos. Por exemplo, será que o abdominal realmente ajuda na redução de gordura? Para explicar mais sobre isso, o professor Paulo Adriano, juntamente com o Thiago Fernandes, vão explicar essa situação. A situação do abdominal, né, Paulo? Explica pra gente, é realmente um exercício que pode ajudar na redução de gordura? Boa tarde. Boa tarde. Bem, Rômulo e telespectadores, o exercício abdominal, na verdade o músculo abdominal, ele é responsável pela postura da coluna vertebral. Ele não tem nada a ver com a redução de gordura. No máximo que vai acontecer é aquela gordura que está por cima, ela ficar mais rígida, né? Mas para reduzir gordura mesmo, são outros exercícios aeróbios. Então a pessoa vai morrer de fazer abdominal e não vai conseguir acabar com a gordura localizada. Sim? E dentro dos abdominais parece que tem muitas situações que a gente vê aí que chega a ser assustador. A forma das pessoas fazerem, às vezes sem orientação. Quais são as formas corretas e quais são as formas erradas de se fazer o abdominal, que é um exercício, digamos, que seja hoje o mais praticado nas praças, em situações de exercícios físicos? Tá. O músculo abdominal, como eu disse anteriormente, ele é responsável pela postura da coluna vertebral, né? São os músculos posturais. E um deles é o reto abdominal, que é o exercício mais comum que a gente vê aí, que é feito em pracinhas, academias, né? Nós vamos demonstrar aqui agora a maneira certa, tá? E o que a gente percebe aí que é feito de maneira incorreta em algumas praças, academias, mas esse movimento aqui que eu pude perceber é mais feito em praças, tá? Então o Thiago vai demonstrar aqui agora a maneira errada de se fazer abdominal, tá? Isso, olha lá, o Thiago está fazendo um movimento de flexão de tronco, os joelhos estão estendidos, ele está forçando a coluna cervical. Então ali está tendo uma sobrecarga na região lombar, tá? Então essa aqui é a maneira incorreta de se fazer exercícios abdominais, para trabalhar a musculatura do abdômen. A força que ele está fazendo ali na cabeça é o principal erro, né? Também, ele está forçando muito a coluna cervical. Ele está trabalhando muito mais a cervical ali, fazendo aquela força em cima dela, do que o abdômen propriamente dito. E existe um outro músculo também que está envolvido nesse movimento errado aí, que está sobrecarregando a região lombar, que eu vou explicar na sequência também. Tá certo. Então vamos para o próximo exemplo, então, para a gente ver aqui sobre essa forma. Você que vai dar o exemplo? Sim, não, o Thiago vai fazer o movimento. Tá certo. Thiago, volta para o movimento errado, só para mim fazer Vamos lá, a então. correção. Quando você faz abdominal com o joelho estendido, tem uma musculatura que sai da região da coluna lombar e insere na parte interna da coxa. Quando o joelho está estendido, que você faz a flexão do tronco, ela traciona a região lombar, ela puxa a lombar, tá? Então esse músculo, ele puxa a lombar, e se esse movimento for feito várias vezes, o que vai acontecer a longo prazo? Você pode ter uma lombalgia, dores associadas ao movimento errado. Então o abdominal com o joelho estendido vai gerar uma dor na região lombar a longo prazo, tá? Na cervical ali, a força aplicada na cervical, você pode sobrecarregar a curvatura da coluna. Pode sobrecarregar. Então o ideal é que você tire as mãos da cervical. Tá? A princípio pode até parecer que não seja nenhum problema, mas o problema pode vir com o tempo. É tudo a longo prazo, tá? Tudo a longo prazo. Então essa aqui é a maneira incorreta. Agora vamos para a maneira correta. Vamos lá então, para a forma exata de fazer o abdominal. O Adriano e o Thiago vão explicar. No momento que flexionou o joelho, você já tira a ação do músculo que traciona a lombar. Ele deixa de ficar contraído e fica relaxado. Aí você consegue enfatizar o movimento no músculo reto abdominal. Posição das mãos não é na região da coluna cervical atrás da nuca, é na lateral do tronco. Na lateral do tronco não, perdão. Na lateral da cabeça. Agora executa o movimento, Thiago. Isso. Esse é o movimento correto. Olhando no teto, entendeu? Coluna cervical retinha, joelhos flexionados. Aí sim, a ênfase maior está sendo no músculo reto abdominal. Nesse movimento aqui não vai ter nenhum prejuízo na coluna lombar e nem na cervical. Tem muita gente que a gente acompanha fazendo abdominal, vai até a metade do caminho, não vai até onde o Thiago está indo ali,
chegando próximo ao joelho. Qual que é a maneira certa? É ir completamente, fazer o trajeto por inteiro e também retornar por inteiro? Depende da força. No caso do Thiago, ele tem um abdominal forte, então ele consegue fazer uma flexão total. Só que a partir de um determinado momento ali, quando ele faz a flexão total, já entram outros grupos musculares envolvidos no movimento. No caso dele, o abdominal forte, ele faz a flexão total. Mas se você tirar um pouquinho o tronco do colchonete, já é o suficiente para poder trabalhar o abdômen. Um ângulo de 60 graus já seria o suficiente em relação colchonete e tronco. Já estaria trabalhando o abdômen. Tá certo, mais alguma dúvida para esclarecer, Paulo, Adriano, sobre essa situação? Existem indicações e contraindicações também para a execução de exercícios abdominais. Que a gente colocou a forma certa, tá, e a forma errada. Agora, o interessante, antes de fazer abdominal, é saber se a pessoa não tem nenhum problema na coluna vertebral, uma escoliose, entendeu? Uma hérnia de disco, uma artrose, algum desgaste, que a artrose no caso seria um desgaste, avaliar toda a coluna vertebral, porque se o abdominal for feito com alguma lesão na coluna, que é essas que eu falei anteriormente, pode ser que essa lesão ela seja agravada pelo movimento abdominal. Quer dizer, não pode ser qualquer um que possa fazer o abdominal, tem que fazer uma avaliação postural antes também. Tem algum outro exercício que pode substituir o abdominal com o mesmo efeito, sem equipamentos? Sem equipamentos? Bem, esse aqui é um método mais tradicional, né? No caso aqui específico, você poderia usar com equipamentos, né? Poderia usar a máquina de abdominal também, que é uma máquina que vem com cargas. Você poderia criar algumas estratégias colocando um peso na frente do tronco aqui para aumentar a resistência também. Aí vai da criatividade do profissional que está prescrevendo os exercícios, para tentar dar ênfase maior e sobrecarregar mais esse músculo, com o intuito de desenvolver ele e fortalecer. Tá certo, professor Paulo Adriano, então, esclarecendo as dúvidas. Obrigado mais uma vez, boa tarde. Foi um prazer. A próxima semana tem muito mais para você aqui no quadro Praticando Saúde. Tem mais informações para você fazer atividade física, claro, sempre bem orientado.